refinamento, né, como o nome já diz, ele vai ser o responsável em estar lapidando o que a gente criou a partir das ferramentas básicas de seleção. E quando eu chamo de básico, né, não quer dizer que ele é simples ou algo parecido, mas sim que ele é um processo chamado de neutro, onde você vai conseguir, né, fazer a seleção ou destaque do elemento só usando as ferramentas. Porém, nem sempre o neutro ele vai ser eficaz. Você vai precisar refiná-lo para que a partir disso você tenha a seleção e a interpretação de áreas que o Photoshop não consiga entender facilmente pela contrastação de cor, por exemplo. Ou até mesmo que você manualmente não vai ter tanta facilidade ou vai ser impossível pela quantidade de pixels que a imagem vai carregar e você usa o refinamento como seu auxílio, né? Mantendo a mesma imagem, eu vou estar visando a seleção da modelo e tal da mesma forma, vou fazer com a Quick Selection, né, como nós fizemos no vídeo anterior, porém, eu vou estar, né, melhorando um pouco mais essa seleção, pois eu preciso das informações do cabelo, né, eu preciso que o Photoshop, ele entenda o que faz parte do cabelo, o que não faz parte, que é essa área branca, e aí assim eu consiga trabalhar e veicular essa imagem aonde me interessa, tá? Entendam também, isso eu gosto de passar bastante para equipes que eu venho para trabalhar ou até mesmo em treinamento, que nem sempre tudo que você vai selecionar, né, ou melhor, toda a imagem que você carrega, ela vai ser selecionada. Já tem a ciência que pode acontecer de você vir a perder alguma informação e o seu trabalho é, além de conseguir selecionar de fato, é que você selecione o suficiente para que não descaracterize o alvo, o foco, né, a modelo em si, como é o nosso objetivo, e que você consiga contar a história que essa fotografia tem, né, e que ela vai contar ao ser veiculada, ela seja mantida, certo? O refinamento, né, ele acontece a partir desse recurso chamado de Refine Edge, tá? Que ele é visível tanto aqui em cima, a partir do momento que você cria qualquer seleção, independente da ferramenta que você está fazendo, ou também eu posso vir aqui no menu Select e eu tenho o Refine Edge assumindo o atalho Ctrl-Alt-R ou Command-Alt-R, beleza? Então, em ambas as situações, quando eu clico aqui, ele me abre essa tela de comunicação. Vocês até percebem que mudou um pouco aqui a nossa imagem, até porque a seleção sumiu, você viu uns recortes aqui. E nessa janela a gente tem basicamente 4 grupos, né, de controle que a gente vai começar a entender. Para ficar fácil o entendimento, vamos focar um pouco no que seriam os modos de visualização. O View Mode ele vai trazer para a gente alguns modos que vão nos ajudar, primeiro, entender o que a gente selecionou antes de ir para o Refine Edge. Segundo, aquilo que precisa ser melhorado, né, ou ser adicionado, algo parecido. E terceiro, ele vai ser o cara que vai nos ajudar a retirar elementos que nós selecionamos e eles não precisam ou não podem estar ali, como por exemplo as partes brancas entre os cachos e assim por diante. O meu aqui, ele vem habilitar essa opção chamada de On White. Basicamente não deu diferença nenhuma nessa imagem, porque ela já tem o fundo branco e tal, e aí, né, ela não me deu tanto resultado, somente os recortes que ficaram mais evidentes. Porém, se eu quero transitar entre os elementos, eu posso muito bem vir aqui e trabalhar, por exemplo, com a opção chamada de On Black, que a On Black ela faz exatamente a mesma coisa que o On White, com a diferença que, ao colocar o fundo negro, eu consegui a contrastação maior, né? E vi que realmente eu selecionei muita coisa que não me interessa e tem pontas do cabelo que precisam ser adicionadas, né? Isso é bastante evidente. Os outros modos de visualização, eles melhoram ainda mais essa percepção. Por exemplo, o que seria aqui pra gente o Overlay? O Overlay, ele ilustra para você diretamente, né, as áreas que foram mantidas com a cor original, que é o que você selecionou, e ele te mostra, nessa parte mais avermelhada, nesses tons de rosa, que você tem muitas áreas aqui, né, por exemplo, essas mechas do cabelo, a própria curvatura que o pé do cabelo da modelo está fazendo e tal, e essas partes elas não foram interpretadas. Então, dependendo da situação, dependendo do que você precisa fazer com essa imagem, essa informação ela tem que estar presente e você vai realmente ter a necessidade de adicionar. Então, fora isso, você tem os outros modos,
como aqui o Black and White, que ele faz um negativo para você ter uma noção da silhueta que essa imagem vai ter. Bastante importante quando você vai encaixar esse elemento selecionado dentro de uma composição. Então você já consegue ter noção da forma, trabalhar com essa forma e conseguir trabalhar com ela da maneira bastante interessante, tá? E por último, nós temos aqui o que seria a OnLayer. Com a OnLayer, ele te dá a transparência do seu documento, né? Esse quadriculado ele vai te mostrar a falta de informação, só dando ênfase no que realmente está ativo, o que realmente está selecionado. E aí fica nítido também que tem essas partes brancas que são completamente desnecessárias no nosso trabalho. Então, esses modos de visualização, gente, nunca vocês vão trabalhar com somente um, tá? Durante o refinamento que a gente vai estar pegando, vocês constantemente vai estar mudando eles, escolhendo o que mais te interessa, o que mais vai te ajudar. Tem muita gente que escolhe 1, 2 ou 3 porque cria um costume, até porque muitas vezes o pessoal ele trabalha com o mesmo tipo de imagem, por exemplo. Então, um cara que faz tratamento, que é designer, por exemplo, de um pessoal que faz composição para uma revista voltada para esporte. Ele vai fazer sempre edição de imagem de gramado, de jogo, de estádio, por aí vai. Então, muitas vezes, ele já está familiarizado com os problemas que vão acontecer e ele pode escolher um perfil que ele já sabe que vai ajudar ele a entender o que ele selecionou, deixou de selecionar, e aí a edição vai ser feita de uma maneira interessante. Então, feito isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar agora nessa imagem com um modo OnLayer, tá? Escolhi ele para nos ajudar realmente a entender a situação. E aí, partindo para essa próxima etapa, a gente vai trabalhar com o que seria o Edge Detection. O Edge Detection, ele é o grande quê da ferramenta, é aquilo que realmente, com ela, você consegue entender por que o Refine Edge ele é genial. E assim, ele é o ponto inicial para que você tenha a melhora do recurso, né? A melhora da seleção. Então, quando ele habilita, entenda o seguinte, né? Ao habilitar, o Smart Radius, ele lembra o seu primeiro clique, o primeiro raio que você gerou. Desse primeiro clique, a partir do momento que você vai aumentando, do centro aqui do rosto, que foi aonde eu comecei a clicar, ele vai expandir essa leitura e dessa leitura ele vai conseguir perceber quais pixels são realmente complementares, adjacentes àquela área que eu cliquei e quais pixels não fazem parte. Então, esse raio inteligente, essa inteligência que esse raio vai conter, é de perceber e tentar excluir e adicionar pontos que realmente não são necessários. Então você percebe que ele faz o processamento e nitidamente aqui ele já tem uma melhora absurda, porque você vê que tem áreas que são melhoradas, né? Vamos jogar aqui, por exemplo, no OnBlack, né? Então você tem áreas aqui que foram melhoradas, é claro, ainda não está 100%, a gente ainda vai continuar a trabalhar com a ferramenta. E ele também, ele adicionou partes do cabelo que não estavam presentes. Óbvio, você percebe, isso é bastante nítido, que ele acabou agredindo áreas, dando transparência, né? Você percebe que está escuro por causa do fundo, principalmente se jogar aqui o overlay, você vê aqui os pontos rosados e tal, lá um white também. Então você percebe que ele agrediu a nossa imagem de forma, né, que ele não conseguiu entender todos os pontos que são conectados. Então agora a gente se coloca como usuário e interage com essa inteligência para que ela seja refinada. É até meio leigo falar isso, mas é como se você estivesse refinando o refinamento, né? Você está pegando o que o Refine Edge está fazendo e vai ajudar ele a ter orientação em novos pontos, que é o que nós vamos pegar no próximo vídeo. Então aqui você já entendeu o seguinte, que nós temos os modos de visualização que vão nos ajudar a interpretar, né, o que eu selecionei, deixei de selecionar, o que eu preciso remover, e o Smart Radius ele vai ser o responsável, a partir do meu primeiro clique, aquele clique que eu falo para vocês que é importante, em estar expandindo e entendendo o que faz parte ou não da sua imagem, o que é contínuo ou não ao pixel que você selecionou inicialmente, beleza? Então, chegue nesse ponto e até o próximo vídeo.